Boa noite. Está no ar o STP em Linha, edição de terça-feira, 4 de março de 2014. A Direção dos Impostos fez o lançamento da Operação de Inclusão Fiscal numa cerimônia que teve lugar na Casa da Cultura e foi presidida pelo Ministro do Plano e Finanças, Hélio Almeida. O objetivo desta cerimônia de lançamento de operação de inclusão fiscal é de envolver todos os operadores econômicos no pagamento dos impostos. O diretor dos impostos, Engrácio Graça, disse que para que o país se desenvolva é necessário que todos estejamos incluídos. Daí a razão de todos os operadores econômicos pagarem os impostos. Interroga-se com alguma frequência por que sou eu sempre a pagar os impostos quando o meu vizinho de lado também desenvolve uma atividade geradora de rendimentos e não paga. De recordar e em conformidade com a nossa Constituição, os impostos visam a satisfação das necessidades financeiras do Estado e uma repartição justa dos rendimentos, sendo que cabe à direção dos impostos desenvolver a sua atividade dentro dos princípios da legalidade, da capacidade contributiva, dentre outros. O coordenador do projeto, Salvador Fonseca, fez a apresentação da atividade e disse como será o trabalho no terreno. A Operação de Inclusão Fiscal é a primeira operação fiscal que será levada a cabo pela Direção dos Impostos de São Luís, com o intuito de alargar a base tributária através da ampliação da carteira contributiva. A Operação Fiscal, Inclusão Fiscal vem nada mais nada menos do que trazer ao sistema fiscal nacional mais contribuintes. Mais contribuintes é ser IRS. O responsável nacional dos taxistas, Sr. Plácido Paulo, disse que é preciso que se pague os impostos. Neste momento para nós é importante de nós entendermos as coisas como elas devem ser, porque é verdade que são questões que estão dentro dos taxistas, não é só taxista como urbano também, não é? Que tem a ver com o nosso pagamento anualmente ou semestralmente, que conduz ao respeito que o cidadão deve pagar seu contribuinte. O ministro do Plano de Finanças, Hélio Almeida, disse que se pretende com o programa é a melhoria do nível da literacia fiscal da nossa população. Trata-se de um processo dinâmico, cuja evolução deve ser gradual, convergente para que efetivamente o programa, digamos, fiscal do nosso país esteja à altura daqueles que são os desafios prementes da nossa economia em matéria de competitividade. Devo dizer que, de facto, este programa de inclusão fiscal vem compensar a descida da taxa que já foi aqui feita referência, vem também permitir um incremento dos níveis de receitas para fazer face às necessidades prementes inerentes à melhoria das condições de vida da nossa população. Dizer ainda que pretende-se, com esse programa, uma melhoria do nível da literacia fiscal da nossa população. Permite ainda uma redução significativa da fuga e evasão fiscal que se assiste no nosso ordenamento jurídico. Permite ainda, no nosso entender, uma melhoria da estatística sobre as atividades econômicas que são desenvolvidas no nosso país e que constitui certamente uma via de acesso para os diversos programas de apoio ao sector privado que estão em carteira a fim de serem implementados. A cerimônia conheceu o seu final às 10h40 e tudo estava preparado para o início do trabalho no terreno. A equipa partirá às 9h para Angulares, a localidade em que se dará o início das atividades no terreno na quinta-feira. O país já não comporta a instabilidade política. São constatações feitas pela deputada Maria das Neves durante uma entrevista ao programa Papo de Mulher, do Andim Live. A nossa história tem sido uma história de constante instabilidade política. 15 anos, 15 governos. Quando a gente vê o cerne da questão, são os decisores políticos que muitas vezes provocam instabilidade, provocam quedas do governo e nós continuamos a marcar passo.
o país já não comporta, o país já não consegue suportar isso, porque isto tem contribuído para aumentar o fosso, aumentar os níveis de pobreza, retroceder o país em termos de desenvolvimento. Nós temos uma Constituição, vamos respeitar a Constituição. A Constituição diz, claro, que cada governo tem uma legislatura. Deixa governar durante os 4 anos. Se governar bem, será o povo a sancioná-lo. Será o povo a reconduzi-lo. Se governar mal, será o povo a sancioná-lo. Pois, o que se observa é que há sempre interrupções de ciclo, ninguém consegue governar, tem muito pouco tempo para governar. Eu também já fui vítima disto e acho que assim não conseguimos. Assim continua-se a marcar passos. Portanto, precisamos de garantir estabilidade política para promovermos o desenvolvimento desse país. Se São Tomé e Príncipe tivesse uma mulher na presidência, teríamos mais estabilidade política. Estas foram as palavras da deputada Maria das Neves durante uma entrevista no programa Papo de Mulher, da Andim Live. Não indo muito longe, aqui no Gabão, depois da morte do presidente Bongo, foi chamada uma mulher para a presidência da República, para que ajudasse a preparar, portanto, as eleições. O que significa dizer que as mulheres têm uma outra forma de fazer política. Elas, como mãe, como mulheres que são, como educadoras, percebem os sinais da sociedade e podem ajudar a melhorar. Por isso eu acredito. E eu acredito que São Tomé e Príncipe, se tivesse uma mulher na presidência, se calhar teríamos maior estabilidade política, teríamos, se calhar, um melhor rumo para o nosso desenvolvimento. Uma entrevista que poderá conferir na íntegra no programa Papo de Mulher desta terça-feira. 18 jornalistas participam na formação sobre defesa dos direitos humanos. O evento foi organizado pela ONG Observatório de Imprensa e enquadra-se no programa de ajuda direta do governo australiano. Os jornalistas dia a dia confrontam com esta realidade, direitos humanos, a liberdade de imprensa, a ética, um conjunto de realidades que nós julgamos ser pertinente e trazer para este pacote que é de ateliê, que no fundo acaba mais uma troca de experiência e passagem de conhecimento, que para nós é bem-vinda porque vai responder a um conjunto de solicitações meramente sobre a questão da capacitação e formação dos nossos jornalistas e técnicos da comunicação social. Vão sair daqui capacitados na matéria dos direitos humanos, porque o painel dos nossos oradores é diversificado. Vamos falar um pouco daquilo que é a ética e a deontologia profissional no jornalismo. Vamos também conhecer um pouco a realidade dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe, sobre as mais-valias, sobre o dia-a-dia com que os jornalistas vão se confrontando relativamente à questão dos direitos humanos. Os pescadores de Pantufo e da Ponte Cais Velho receberam um lote de dispositivos de segurança de forma a garantir a sua proteção em casos de acidente no alto mar. A ação, desenvolvida no âmbito do Programa Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, está a ser executada pela ONG Marapa. Tendo em conta as condições climáticas que também São Tomé vem sofrendo e também pela degradação da própria zona costeira, os pescadores têm que deslocar para mais distância à procura de peixe. E ao fazerem esta deslocação mais distante, e como o nosso país é pequeno e estamos numa zona equatorial, facilmente eles perdem a referência na terra. E ao perder a referência na terra, sem nenhum aparelho de orientação, ficam à deriva. Por isso é que nós ouvimos sempre aqui, os pescadores desapareceram, foram encontrados nos Camarões, na Equatorial, porque depois, quando ficam à deriva, apanham uma corrente e levam-os até aquele destino. Se tiverem a sorte, de não apanhar um mau tempo e a canoa ser virar e depois desaparecerem. Então, com esse aparelho, eles mesmo fazendo uma pesca distante, conseguem depois orientar-se para o ponto de onde saíram. Mas só que
estamos a destruir sobretudo para estes pescadores que nós havíamos identificados que fazem a pesca de corico, né? Portanto, que fazem a pesca, digamos, que sempre a correr, né? Portanto, põem fio atrás da canoa e vão atrás da embarcação. E quando fizemos o levantamento, tínhamos um número, mas agora o número de pescadores é muito mais elevado que praticam esse tipo de pesca. Por isso, o número que nós estamos a subir ainda está aquém de atendermos as necessidades dos pescadores. Eu sou um dos marinheiros aqui no Ponte Casvelho. Nós trabalhamos aqui há 16 anos aí nesse trabalho e aconteceu que, por enquanto, só agora que eu vejo que o governo nacional nos lembrou para nos facilitar, tendo em conta que uns certos marinheiros têm estado a criar tanto sofrimento no alto mar, tendo em conta que a época de Lubrina, que nós quase não conseguimos navegar através de meio de condições que nós não tínhamos. Mas por muito tempo houve muitos familiares que ficaram sem os seus familiares, tendo em conta que vão para a pesca sem solução de voltarem, com varia de transporte motor, essas coisas todas. Então eles viram por bem nos ajudar nesse ponto de certos materiais de pesca, tendo em conta que algumas pessoas que participaram disso foi obrigado a receber algumas informações. Fomos para a formação alguns tempos, há 3 ou 4 dias assim, para termos conhecimento como navegar com este material que nós acabamos de receber. E demos graças a Deus, até então, recebemos aqui um GPS e um colete salva-vida, uma capas de proteção de telemóvel, recebemos uma capa e um par de capas de chuva, dispensol e camisa, recebemos uma mala pequenina de os primeiros socorros, maternos de primeiros socorros, recebemos algumas benguelas luminosas, se porventura a embarcação estiver assim no alto mar perdido, apanhamos assim qualquer barco maior a passar, podemos lançar aquela benguela de forma, como se for de forma a ajudar pessoas nessa situação péssima que nós víamos nele. Veja no próximo bloco as imagens do segundo dia de carnaval de rua em São Tomé e Príncipe, logo após um breve intervalo. Até já. Por trás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a São Tomé e Príncipe. Tamara Águas leva até si diariamente informações da atualidade de São Tomé e Príncipe no canal Andin Live. Já sabemos que quando as mulheres se encontram, há alguma novidade interessante por aí. Mas quando o assunto é mesmo papo de mulher, até os homens querem estar por dentro. Temos um encontro marcado aqui no Quintenglange, através do canal Andin Live, para um super papo de mulher. Não perca, espero por si. Papo de mulher, conversa agradável para a mulher valorizada. Estamos de volta para a segunda parte do STP em Linha. A Associação Menon está a organizar uma campanha denominada Regresso às Raízes. A Andin Live contactou uma das fundadoras da associação para conhecer um pouco mais sobre esta iniciativa. Mutema, boa noite. Boa noite, Tamara. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nada, nós é que agradecemos a vocês pela oportunidade de divulgar o nosso projeto. Qual é o objetivo desta iniciativa? Essa iniciativa tem como objetivo o regresso dos São Tomenses e dos seus descendentes ou amantes de São Tomé e Príncipe, dispersos pelos vários países do mundo. Nosso objetivo é dar a oportunidade a estes descendentes que estão no estrangeiro e que querem conhecer o seu país de origem, ou conhecer a terra dos seus antepassados,
a possibilidade de voltarem e realmente terem esse conhecimento e valorizar, acima de tudo, e promover a nossa cultura. E o vosso público é essencialmente este, descendentes de são tomenses e são tomenses que residem fora há muitos anos, ou, por exemplo, pessoas, cidadãos de outras nacionalidades que conhecem ou têm algum contato ou já ouviram falar sobre São Tomé e Príncipe que queiram aderir, também podem? Podem, sim, senhora. Nosso objetivo, não só para além dos são tomenses e dos seus descendentes, todos aqueles de outras nacionalidades que queiram conhecer o destino de São Tomé, que queiram conhecer São Tomé, esse projeto é feito também para eles e estamos de braços abertos. Eu espero que eles possam aderir a esse projeto. E quem está interessado em aderir, o que deve fazer? A quem deve contactar? Quem está interessado em aderir deve entrar em contato connosco, a Menon. Nós temos um e-mail que é menon@hotmail.com. Também estamos no Facebook. Temos um número de telemóvel que eu neste momento, por acaso, não preparei aqui, mas posso fazer chegar de forma... é só entrarem no nosso Facebook ou no nosso site, conseguem ter acesso ao contacto telefónico. Já agora, Tamara, eu não queria deixar de agradecer, porque para esse projeto conseguir ser realizado, nós contamos com uma rede de friendships, ou seja, foi um conjunto de empresas que foram contactadas e foram convidadas a participar nesse projeto. E agora, já agora aproveito para vos convidar a vocês também a fazerem parte da nossa rede de friendships. Eu não posso deixar de referir o Hotel Pestana, o Clube Santana, a STPRS, a Ana e Silva, a Rentacar, os guias de São Tomé e Príncipe, a plataforma Cafuca, RTP África, Telanon, Organizer, eu sei que são muitos. Nós por lá, Ecolodge para a Inhame, o Co Hotel, a Cacau, a COSP, a Amistep, sem falar de alguns restaurantes como o Filomar, Cica da Silva, Adas do Avião, o Recanto da Eleonor e os esconderijos do Ganda. São alguns dos friendships, alguns dos parceiros que nós conseguimos, e sem eles o projeto Regresso às Raízes não poderia, não ia avante. Nós não conseguimos realizar esse projeto sem o apoio dessas entidades. Desde já, o meu obrigado a eles todos e a vocês, mais uma vez, que nos darem a oportunidade de divulgar o nosso projeto. Nós também agradecemos pelo convite e será um prazer fazer parte, ter-vos como parceiros, e aproveitamos também para elogiar a vossa iniciativa. E já agora, as pessoas que aderirem a esta campanha terão direito exatamente ao quê? Do que faz parte o pacote? O pacote está incluída a viagem, estadia no Hotel Mirabair by Pestana durante o tempo todo de estadia durante uma semana, excursões a semana toda, um dia de estadia no Milhão das Rolas também. O que não está incluído somente serão as refeições, e mesmo nas refeições nós conseguimos acordos com os restaurantes e com as unidades hoteleiras que as pessoas que aderirem terão uma porcentagem de desconto sobre as refeições. Eu agora não vou referir essas porcentagens porque elas ainda estão a ser acertadas, mas todos os restaurantes que nós formos, todas as unidades hoteleiras onde os participantes forem, terão um desconto do valor da alimentação e na bebida. E quantas pessoas vocês pensam trazer para São Tomé com esta iniciativa? O nosso objetivo é trazer um mínimo, pelo menos nessa fase inicial, um mínimo de 20 pessoas. O nosso objetivo, claro, que se conseguirmos mais de 20 pessoas, será excelente para nós, mas queremos ser modestos e começar pelo menos com um mínimo de 20 pessoas. Se for um valor abaixo destes 20, não será viável para nós prosseguirmos com este projeto. Portanto, nós estamos a batalhar e fazer um esforço muito grande para conseguirmos ter estas 20 pessoas. Já temos alguns aderentes, sim, mas ainda precisamos de mais para conseguirmos as 20 pessoas. E qual é a importância de organizar, de iniciativas como esta? Eu acho que é importante, iniciativas como estas devem ser constantes, porque nós devemos enaltecer o orgulho em ser camponense, valorizar a nossa cultura,
mostrar a quem não conhece São Tomé o que é que existe em São Tomé, o que é que há de bom em São Tomé. E acho que é necessário haver esse tipo de iniciativas para nós podermos, não só os São Tomenses terem orgulho do seu próprio país, mas darmos a conhecer aos outros que não conhecem o destino e que a maior parte das vezes, quando vão, querem sempre voltar a São Tomé, dizem, é uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. Portanto, eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativas. Para além de nós, esperemos que isto não pare por aí. Mutema, muito obrigada por estes esclarecimentos. Desejamos muito êxito a esta iniciativa e que consigam agrupar esse número de pessoas que vocês pretendem trazer para São Tomé. E quando vierem a São Tomé, entrem em contato com a Andin Live, que teremos todo o prazer em fazer a cobertura da chegada do grupo. Está bem? Sim, muito obrigada, Tamara, mais uma vez. Não tem de quê e sucessos. Até já. Obrigada, até já. Obrigada, Mutema, por estas informações. O abuso sexual de menores é uma violação dos direitos humanos e, por este motivo, a Andin Live convidou Oscar Bahia, presidente da Organização Santomense dos Direitos Humanos, para fazer uma abordagem sobre o assunto. Oscar Bahia, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer, é todo meu. O que a Organização Santomense dos Direitos Humanos tem a dizer sobre os casos de abuso sexual de menores que têm acontecido no país? Não temos uma grande experiência a lidar com o caso, porque esses casos muitas vezes são abafados e raramente chegam, portanto, ao conhecimento público, sobretudo, portanto, a uma organização como a nossa. Daí que o caso que agora circula, apenas temos conhecimento através da rede social e muito pouco se tem falado disso, mas estamos à espera que quando chegar ao nosso nível podemos depois agir em conformidade, aconselharmos e encaminhar o assunto para o devido lugar. Falou que os casos específicos, né, de pedofilia muitas vezes são abafados, mas a Organização Santomense dos Direitos Humanos já foi chamada a intervir em algum caso de pedofilia, em algum caso de abuso sexual de menores? Pois é exatamente isso que estou a dizer. Não temos experiência em lidar com o assunto, porque normalmente esses casos são muito abafados. Raras vezes chega, portanto, ao conhecimento público. Ainda nunca tivemos, portanto, uma denúncia nesse sentido, mas estamos preparados para que, se um dia houver a denúncia em relação a essa matéria, para agirmos em conformidade, porque tanto quanto nós sabemos, esses casos são abafados muitas vezes desde a família, não chegando, digamos, ao conhecimento da justiça, o que é mau, porque nós pensamos que as crianças devem ser protegidas e nós que somos adultos temos a missão de proteger essas crianças, sobretudo em função das responsabilidades que nós assumimos nesse país. Falou que até o momento ainda não foram procurados, né? A Organização Santomense dos Direitos Humanos não foi solicitada a intervir nestes casos. Então, para intervir, precisa necessariamente que se tenha esse primeiro contacto ou, por exemplo, não pode acontecer de a organização ter acesso a estes acontecimentos através de outros órgãos de comunicação social e procurar as famílias para prestar ajuda, ou tem que haver esse primeiro contacto, tem que haver essa solicitação de ajuda? Normalmente nós esperamos que nos solicitem, mas se, entretanto, o caso, enfim, atingir uma dimensão, uma proporção tal em que temos que ir à busca das informações, nós iremos, porque depois não gostamos de agir sem as informações, sem a pesquisa necessária, porque no nosso entender todo o suspeito é inocente até prova em contrário, até julgado e transitado em julgado, o indivíduo é inocente. Nunca se deve perder isso de vista, porque nós somos também contra aquele julgamento fora das instâncias próprias, julgamento por circunstâncias nas ruas. Nós condenamos, existem mecanismos próprios para fazer chegar as denúncias aos sítios próprios e a partir daí sim, mas seja como for, se quer referir ao caso que agora se propala, temos muito poucas informações sobre o assunto.
tivemos conhecimento através da rede social. Estamos à espera que os jornalistas possam investigar o assunto e trazer mais informações, porque mesmo a nível da comunicação social tem havido um tabu em relação a essa matéria. Nós entendemos que normalmente nessas coisas as classes é que se protegem, porque nem ouvimos ainda algum pronunciamento por parte dos próprios órgãos da justiça, nem o Ministério Público, nem os tribunais e os órgãos da comunicação social. Quero eu acreditar de que não estão na posse de elementos suficientes para poder difundir o assunto, portanto informar a opinião pública sobre a questão, daí que nós estamos com, enfim, mãos atadas para podermos, enfim, agir. Estamos à espera de ter mais informações ou que nos contactem para ouvir o nosso pronunciamento público. Como mencionou bem, um dos casos mais recentes, enfim, que tem se falado muito, um dos parentes da vítima, a quando da denúncia do caso, pediu ajuda, pediu auxílio das instituições nacionais e internacionais dos direitos humanos. Este pedido de ajuda público, né, porque acabou sendo veiculado através da internet, das redes sociais, até mesmo por outros canais internacionais de comunicação. Este apelo da família seria suficiente para a Organização dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe agir? Sabe que nós temos limitações em termos de ação, porque tudo quanto temos feito em termos de violação dos direitos humanos é denunciar, aconselhar a vítima, portanto, aqueles que devem proteger a vítima, indicar os canais, se for necessário, nós procedermos em termos de alguma assistência jurídica, o fazemos. Porque somos uma organização para promover e proteger os direitos humanos e denunciar os casos de violações dos direitos humanos. Daí que assim que tivermos, portanto, o conhecimento, agiremos dentro das nossas próprias limitações, que é fazer com que o assunto chegue às instâncias próprias, aconselhamos e, se for necessário, damos a nossa assistência jurídica, como é o caso. De que forma o abuso sexual de menores fere os direitos humanos? De todas as formas, que fere principalmente as convenções sobre os direitos das crianças. As crianças devem ser protegidas. Existe, ao nível internacional, uma convenção que felizmente nós ratificamos, porque nós não temos muito hábito de ratificar os tratados e convenções internacionais, mas esta convenção, dada a sua importância, parece-me que os decisores políticos, o Estado de São Tomé, portanto, teve a consciência de ratificá-la. Nós somos membro desta convenção, ratificamos essa convenção e o que temos que fazer é implementar esta convenção. Estando a implementar esta convenção, portanto, existem todos os mecanismos que definem a própria convenção para proteger e promover esses direitos da criança. Daí que uma violação, um abuso sexual a uma menor de idade é um crime para quanto a nós e deve ser canalizado imediatamente a instâncias próprias para, portanto, aí o infrator ser julgado e ser punido. Como eu disse, enquanto não houver efetivamente uma pesquisa, uma investigação em relação ao assunto, nós não queríamos estar aqui, portanto, enfim, a fazer afirmações que não vão, portanto, ao encontro dos nossos princípios, que nós como defendemos a presunção da inocência, portanto, mas se efetivamente houve esse abuso sexual, o infrator deve pagar pelos seus crimes. Sublinhou, e muito bem, que as investigações, enfim, todo o trabalho para se apurar aquilo que de facto aconteceu deve ser desenvolvido pelas autoridades, pelas instâncias competentes. E quando esse trabalho não é feito, quando, enfim, esta tarefa investigativa não é levada a cabo, não é? Porque, como bem disse, parece que é uma tentativa de se, talvez por ser um assunto constituído como tabu na nossa sociedade, há uma tentativa de sempre abafar-se o caso. Como é que se chega a saber a verdade sobre o assunto? O assunto não deve ser abafado, não podemos omitir. Se efetivamente houve o acontecimento, o facto, se for realmente consumado, temos que despender todas as nossas energias, temos que fazer todos os esforços necessários para levar
o assunto até final. Daí que o assunto se encontra no Ministério Público, o Ministério Público deverá fazer contactar imediatamente a Polícia de Investigação, que é, portanto, um órgão, um órgão que existe para esse efeito, para que as investigações comecem. Porque é necessário que se investigue e, se efetivamente se apurar o responsável deve ser devidamente punido. É relativamente complexo falar sobre questões ligadas enfim, abuso sexual de menores, porque, por exemplo, culturalmente, há países em que as próprias famílias entregam as crianças, né, as adolescentes, às vezes até meninas, crianças mesmo, muito cedo para o casamento, casamentos arranjados. De que forma a Organização dos Direitos Humanos pode intervir neste aspecto para proteger as crianças? Nós o que podemos fazer é continuar a aconselhar, porque aqui em São Tomé e Príncipe também pode não ser muito visível, mas existem casos desses, sobretudo populações rurais em determinadas zonas do país. As crianças são entregues muito cedo aos homens, muitas vezes aos homens muito mais velhos, com uma diferença de idade abismal. E o que temos que fazer é aconselhar, e as nossas autoridades devem jogar um papel, enfim, mais proativo, né, de modo a evitar que isto aconteça na nossa sociedade. Porque a criança não está preparada, o lugar da criança é nas escolas. A criança não está preparada para assumir uma relação marital, não está preparada muitas vezes nem sequer para conceber. A criança depois tem problemas sérios, porque ao conceber uma gravidez, o período de gestação, o parto, põe a própria vida dessa criança em perigo. E é um assunto que as autoridades conhecem. Portanto, o que temos que fazer é aumentar, se é que temos estado a fazer alguma coisa, aumentar a sensibilização a nível rural, portanto, para os pais dessas crianças, para evitarem efetivamente essa prática, porque pensando os pais, por causa das próprias condições financeiras, a pobreza, sobretudo, a um nível, enfim, considerável, esses pais pensam que estão a resolver algum problema financeiro, entregando prematuramente essas crianças para uma relação matrimonial. Isso a sociedade é um flagelo da sociedade, e as próprias crianças, portanto, podem ser vítimas, porque existem muitos perigos nesse tipo de procedimento. E um vizinho ou um parente mais distante que souber de casos deste tipo, a quem se deve denunciar? As autoridades, existem muitas. Eu acho que o vizinho, se tiver um conhecimento, eu não acredito que ele saia para divulgar ou para denunciar, mas era bom se ele pudesse avisar as pessoas que estão mais esclarecidas em relação a essa matéria, porque também não temos, digamos, uma lei que proíba isso. Porque um pai que entregue uma filha de 15, 16 anos à responsabilidade de um homem, se não for uma denúncia de violação para que o responsável seja punido, mas se for de livre vontade dos pais, os tribunais nada podem fazer. As nossas leis pecam nesse sentido. Daí que é muito, muito complicado, enfim, encontrarmos contornos para ultrapassar uma situação dessa, sobretudo quando é de vontade própria dos pais. Ok. Oscar Bahia, muito obrigada por este esclarecimento e pelas contribuições para que tenhamos um pouco mais, né, de clareza sobre a questão dos direitos humanos relativamente ao abuso sexual de menores. Nós esperamos que efetivamente, enfim, contribuição como a nossa e como de todos os outros atores ativistas de direitos humanos, não só as pessoas, os agentes da polícia, os agentes da justiça, enfim, todos possam contribuir para que efetivamente possamos proteger as nossas crianças. Elas merecem toda a nossa proteção e elas não pediram para nascer, nem se elas foram feitas, elas devem ter a proteção até a idade da maioridade. Ok, então, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.
Obrigada, Oscar Bahia, por estes esclarecimentos. Durante a abertura da Semana Nacional do Desporto, o ministro de tutela declarou que o governo está empenhado em promover o desenvolvimento do desporto em São Tomé e Príncipe. Não obstante, é preciso maior contribuição das instituições privadas para que o desporto nacional conheça dias melhores. É fundamental que as pessoas tenham paixão, tenham gosto pelo desporto e assumam o desporto e procurem financiar o desporto. Do nosso lado, tudo faremos para que o desporto conheça melhores dias no nosso país. O governo continuará a financiar as federações, continuará a trabalhar em parceria com as federações, com o Comitê Olímpico, continuará apostado em melhorar as infraestruturas desportivas, buscar meios para erguer novas infraestruturas desportivas, porque só assim entendemos que tornará possível o nosso desporto atingir a ribalta. Vamos juntos dar as mãos, trabalhar em prol do desporto e saibam mais uma vez que do lado do governo tem um parceiro. Posto isto e não pretendendo alongar muito, declaro aberta a Semana Nacional do Desporto em São Tomé e Príncipe. Muito obrigado a todos. Os habilidosos de São Marçal realizaram o clássico carnaval de rua na cidade capital, São Tomé. A equipa de reportagem da Andim Live acompanhou a apresentação do grupo nos arredores da praça de táxi. Instrumentos feitos com objetos adaptados, figurino a rigor e força de vontade são os ingredientes deste espetáculo que está a renascer nas comemorações carnavalescas. O grupo Os Habilidosos de São Marçal foi fundado em 1975 pelo falecido ator Buter e atuava com tambor de plástico, lata e viola de tábua nas primeiras aparições. A experiência ao longo dos anos lhes rendeu no ano passado o prêmio do melhor carnaval do ano. Nesta encenação, os atores retrataram a situação em que um homem constrói uma casa em 3 dias para uma catorzinha, enquanto mora de renda com a mulher há mais de 20 anos. Felisberto Tati, responsável do grupo, sente que o carnaval tradicional de São Tomé e Príncipe tem sido desprezado e exorta a todas as autoridades competentes a apoiarem na sua valorização. Entretanto, agradece ao apoio que tem recebido da Câmara Distrital de Água Grande. O carnaval tradicional está a perder pouco a pouco, porque carnaval de juventude estão a pegar esse carnaval, porque é um carnaval moderno, tá vendo? Mas nós, santomenses, poderíamos pegar o nosso carnaval tradicional, porque é uma coisa que nós abrimos vista e encontramos. E também, uma coisa um apelo que eu deixo, eu peço ao governo, diretor cultura, que é para apoiar o carnaval tradicional, tá vendo? Que nós precisamos é apoio, senão o carnaval tradicional está a perder pouco a pouco. Deixo um cumprimento, grande cumprimento para o presidente da Câmara Distrital de Água Grande, que é o senhor Kinei, que sempre me apoia, o meu grupo Os Habilidosos de São Marçal. Este ano, foi 3 anos que ele está sempre a me apoiar. Não é só meu grupo Os Habilidosos e o grupo Benguela de Palha também. Eu estou falando uma coisa, mas não pode dizer que é que disse lá, mano. Se Mana está bem, eu também estou bem. Se Mana está mal, eu também estou mal. Então, para tempo que Mana está vivendo com a Fabal 2, ele não fez casa para Mana. Ele passou para fazer casa para essa massa bruta e vem depois fritar aqui para a área central. Essa massa bruta que fica lá, depois fritado com a Mana fritado, ou fruta assado, é que ele foi fazer casa para ele. Tudo isso faz parte do nosso bilhete de identidade. Hoje nós nem sempre estamos
a seguir aquilo que é a nossa realidade. Vamos buscar os hábitos de outros lados, mas seja como for, nós temos que adaptar-se a tudo de um pouco. E esta eu considero uma boa iniciativa, principalmente para os nossos mais novos, que não estão habituados, não sabem o que é este carnaval. É uma possibilidade na rua de acompanharem e interarem um pouco, porque se nós formos agora na rua, se nós deslocamos, por exemplo, agora ao Parque Popular, nós vamos ver a malta jovem a acompanhar toda a atividade sem tirar daquilo que é diretamente a nossa cultura. Pelo menos na cidade capital, a equipa de STP em linha apurou que atuaram 2 grupos de carnaval tradicional. E agora vamos conferir a previsão meteorológica para esta quarta-feira, dia do bocado, com o jornalista Michael Santos. Boa noite, Tamara. Boa noite à comunidade Quintenlange. Situação meteorológica para São Tomé e Príncipe. Céu muito nublado, vento moderado do quadrante este. Temperatura do ar na ordem de 28 graus Celsius. Previsão para as próximas 24 horas. Céu continuará muito nublado, apresentando algumas abertas ao longo do dia. Vento soprará, por vezes moderado, do quadrante sul. Podemos também aperceber presenças de chuvas fracas, acompanhadas de trovoadas em todo o país. Agora vamos ver temperatura do ar em graus Celsius. Para a localidade de São Tomé, cidade de São Tomé, nós podemos ver 29 de máxima e 22 de mínima. Já para Santana, podemos observar 29 de máxima e 22 de mínima. Para Guadalupe, podemos ver 30 de máxima e 21 de mínima. Para a cidade da Trindade, podemos observar 28 de máxima e 20 de mínima. Para a cidade de Neves, podemos ver 31 de máxima e 22 de mínima. Para Angulares, nós podemos ver 30 de máxima e 22 de mínima. Já para Santo Antônio, que nos resta 30 de máxima e 22 de mínima. É tudo como informação meteorológica, mas resta-nos ainda avançar também que o clima está fresco, o que em cidade de São Tomé não observamos a tempo. Houve chuva esta tarde e, sobretudo, um tempo fresco para descanso. O nosso muito obrigado ao Instituto de Meteorologia. Boa noite, Tamara. Boa noite ao Quintenlange. Obrigada, Michael. E é desta forma que colocamos um ponto final nesta edição do STP em linha. Estaremos de volta amanhã com mais atualidade informativa de São Tomé e Príncipe. Boa noite e bom dia de bocado.